Na Bíblia, há histórias sombrias de pecados sexuais que são tão terríveis que talvez seja melhor não conhecê-las, como a noite em que os moradores de uma cidade tentaram um abuso coletivo de 2 anjos enviados por Deus, ou o caso em que 2 filhas, movidas pelo desespero, decidiram embebedar o próprio pai para engravidar dele. Mas a história mais perturbadora de todas está por vir. Esses relatos mostram como a luxúria e a imoralidade não apenas destruíram o indivíduo, mas também famílias, cidades e até nações, como a de Sodoma, onde as leis de Deus eram ridicularizadas. As pessoas se entregavam a práticas perversas, desafiando os padrões de santidade. Homens atacavam jovens, famílias eram destruídas, e a cidade havia se tornado um antro de perversão tão grande que Deus disse: "O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito é tão ruim quanto o que ouvi." O episódio dos anjos na casa de Ló ilustra a depravação da cidade. 2 anjos chegaram à cidade ao entardecer e foram recebidos por Ló, um homem justo. Ele insistiu para que passassem a noite em sua casa. "Não fiquem na praça", ele implorou. Não demorou para que Sodoma mostrasse sua face. Enquanto Ló e os anjos estavam em casa, homens de todas as partes cercaram o lugar. Bateram na porta e gritaram: "Onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga-os para fora. Queremos deitar com eles." Pense nisso. Uma multidão clamando por abuso sexual, sem vergonha, sem limites. A luxúria havia cegado aquelas pessoas. Ló tentou negociar: "Por favor, não cometam essa maldade." Mas eles zombaram dele e avançaram. Os anjos puxaram Ló para dentro e cegaram os homens lá fora. Os pecados de Sodoma haviam ultrapassado todos os limites. Antes do amanhecer, os anjos ordenaram que Ló e sua família fugissem. "Saia agora e não olhe para trás, porque Deus vai destruir esta cidade." Então aconteceu. Fogo e enxofre caíram do céu, consumindo tudo. Até mesmo a esposa de Ló, ao desobedecer e olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. Inclusive, tem um vídeo inteiro contando a história suja de Sodoma e Gomorra, cidades onde tudo era liberado, a ponto de Deus precisar intervir. O link do vídeo está na descrição, mas há histórias ainda mais perturbadoras. A última chega a ser nojenta, como um irmão que usou uma armadilha para destruir a inocência de sua própria irmã, ou um povo inteiro seduzido por mulheres estrangeiras em rituais de luxúria e idolatria, provocando uma praga devastadora. E o que dizer de uma noite de terror em Israel, onde a violência sexual levou a uma guerra que quase exterminou uma tribo inteira? Era uma noite tranquila em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Mas o que parecia um dia comum se transformaria em horror. Um levita, viajando com sua concubina, acreditou encontrar hospitalidade ali, mas logo percebeu que Gibeá era um lugar diferente. Ninguém os acolheu, algo incomum no povo de Israel. Finalmente, um homem idoso viu o levita e sua concubina na praça e os convidou para sua casa. "Não fiquem aqui na praça esta noite", alertou. Enquanto estavam na casa, sons começaram a ecoar do lado de fora, gritos e batidas violentas na porta. Homens cercaram a casa. "Traga o homem que está hospedado aí! Queremos dormir com ele!" Zrenia gritaram. Era uma demonstração da depravação total da cidade. O velho tentou apaziguar a multidão. "Não cometam essa maldade." Mas eles zombaram dele e avançaram. Desesperado, ofereceu sua filha virgem e a concubina do levita. "Façam com elas o que quiserem, mas não toquem neste homem." O levita, em um ato de covardia, entregou sua concubina à multidão. Ela foi brutalizada durante toda a noite. Seus gritos de dor ecoavam, mas ninguém a socorreu. O ambiente de festa parecia inofensivo no início. Entre danças e músicas, o clima se tornava cada vez mais envolvente. O que começou como uma simples comemoração, logo se transformou em algo mais íntimo. Os rituais dedicados a Baal Peor eram explicitamente sexuais, onde cada relação física era vista como uma forma de agradar ao deus Baal, um sacrifício vivo. Homens ensinados a seguir os mandamentos de Deus agora estavam deitados com mulheres pagãs. Não era apenas luxúria, mas uma rejeição aberta ao Deus que os libertara do Egito. A idolatria se espalhou. Pequenos altares a Baal surgiram por todo lado, e sacrifícios eram realizados à vista de todos. O povo escolhido estava tão misturado com os moabitas que era difícil distinguir quem adorava o Senhor e quem se prostrava a Baal. A aliança com Deus parecia uma memória distante. O pecado sexual já não era oculto, mas normalizado. A ira de Deus se acendeu contra Israel. Ele ordenou a Moisés:
pegue todos os líderes que se uniram a Baal-Peor e os execute à vista de todos. Enquanto isso, uma praga devastadora se alastrava. Homens e mulheres caíam mortos. Em meio ao caos, um israelita trouxe uma mulher midianita para sua tenda, afrontando a santidade do Senhor. Fineias, neto de Arão, tomou uma atitude drástica. Pegou uma lança, entrou na tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher. A praga cessou imediatamente. Deus declarou que Fineias havia acalmado sua ira e prometeu uma aliança perpétua com ele e sua descendência. Ao todo, 24.000 pessoas morreram por esse pecado. Mas e quando o pecado acontece dentro da própria casa? Amnon não era um estranho, nem um inimigo. Era parte da casa real, o primogênito do rei Davi. Contudo, um desejo doentio por sua própria irmã, Tamar, o levou a armar uma armadilha cruel. O que aconteceu naquela noite destruiu Tamar e deixou marcas profundas na casa de Davi. Davi, chamado por Deus, derrotou gigantes e escreveu salmos, mas sua família enfrentou dor e tragédia. Amnon, herdeiro do trono, tinha tudo, mas era dominado por desejos sombrios. Tamar, bela e pura, era elogiada por sua graça. Amnon obcecou-se por ela. Sabia que não podia simplesmente tomá-la, pois era protegida por leis e costumes. Mas sua obsessão não tinha limites. Então, Jonadab, seu primo, sugeriu um plano perverso. Finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça que Tamar prepare comida para você. Amnon seguiu o plano. Fingiu estar doente. E quando Davi veio visitá-lo, fez o pedido. Sem suspeitar, Davi concordou. Tamar foi ao quarto de Amnon preparar-lhe comida, mas ao se aproximar, ele revelou suas intenções. Mande todos saírem daqui. Sozinhos, Amnon agarrou Tamar. Ela resistiu, implorando. Não, meu irmão, isso não se faz em Israel. Mas Amnon não a ouviu. Dominado pela luxúria, a violentou. Após o ato, o desejo de Amnon se transformou em repulsa. Vá embora, Zrenia Tamar implorou. Isso é pior do que o que já fez comigo. Mas Amnon ordenou que a expulsassem. Jogada para fora, humilhada, Tamar foi para a casa de Absalão, que jurou vingança. 2 anos depois, matou Amnon. Esse ato de violência destruiu a unidade da casa de Davi e gerou um ciclo de ódio e tragédia. Essas histórias mostram como os pecados sexuais não apenas destroem indivíduos, mas também famílias, cidades e nações inteiras. A Bíblia nos alerta sobre as consequências da luxúria e da imoralidade, deixando claro que a perversão sempre leva à destruição. Se você quer mais conteúdos como este e deseja entender melhor os ensinamentos da Palavra de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas verdades. Deus abençoe você.